Wagner Moura é o queridinho do Brasil e do mundo nesse exato momento pelo sucesso mais que merecido no filme Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Então eu quero aproveitar a oportunidade para falar de um outro papel icônico do Wagner Moura e analisar o que deu errado em Tropa de Elite e por que às vezes autores acabam glorificando exatamente o que eles queriam criticar. Porque, para mim, o problema de Tropa de Elite não está no modo como o filme demonstra a violência, mas no como e quando aparecem as consequências dessas atitudes. E o que vai te deixar mais impressionado é como era muito fácil ter alcançado um resultado bem diferente mudando só a ordem em que a história é contada. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em filmes, séries, novelas e até naquele seu review do Letterboxd que não ganhou nenhuma curtida. Então deixa um like e se inscreve no canal para entender melhor os filmes que você gosta, ou quase. Tropa de Elite é um filme de 2007 que conta a história do Capitão Nascimento, um comandante do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Eu reconheço que para quem não é iniciado, o BOP parece uma seita. Além dele, a gente também acompanha os aspirantes Matias e Neto, que acabaram de entrar na Polícia Militar e se deparam com a corrupção enraizada na instituição. Ao longo do filme, Matias e Nascimento têm as suas visões de mundo confrontadas por diversas situações, e passam a se questionar sobre as origens e consequências da violência policial, apenas para no final usarem dessa mesma violência para se vingar pela morte do Neto. Embora a obra seja comumente descrita como um filme de ação, porque é recheado de tiro, porrada e bomba, se alguém me perguntasse, eu diria que o filme também carrega muitas características de uma sátira, ou pelo menos ele tenta bastante trazer essas características. Sátira quase? Como assim? Sátira não é coisa de comédia? Não exatamente, meu quase amigo. A sátira é muitas vezes aplicada a obras humorísticas, mas, por conceito, ela é um trabalho artístico com o objetivo de atacar ou ridicularizar. Consequentemente, a sátira acaba se aproximando muito da comédia pela ideia de castiga-te ridendo mores, castigar os costumes com o riso, ou seja, rir daquilo que todo mundo faz para que as pessoas percebam que é meio ridículo. Por isso que a sátira muitas vezes se aproxima da comédia, quando essa ridicularização da comédia é apontada para uma crítica social. Certo, mas Tropa de Elite nitidamente não é uma comédia, então como a sátira se encaixa aqui? É muito simples. O filme Tropa de Elite é uma crítica direta ao comportamento da Polícia Militar brasileira, mais especificamente a Polícia do Rio de Janeiro. Mas então por que tanta gente não percebe isso? Ou pior, acha que o filme é exatamente o contrário disso? Isso acontece pelo modo como a sátira se relaciona com outras estruturas narrativas mais comuns hoje em dia. O que eu quero dizer é, em qualquer história, seja num filme, livro ou série, é extraordinariamente mais comum que vejamos os acontecimentos pelos olhos do protagonista e que ele, de alguma forma, vá ser bem sucedido no final. São raríssimas as exceções em que acompanhamos prioritariamente as ações de um personagem que será o vilão da própria história. E é por isso que, quando isso acontece, essas obras ganham tanto destaque. Consequentemente, nos acostumamos a criar empatia pelos protagonistas e torcer por eles. Afinal, se eu estou torcendo pelo Luffy, que está tentando derrubar o governo, pelo Luke Skywalker, que está tentando derrubar o Império, pelo Robin Hood, que está lutando contra as autoridades, por que eu não torceria pelo Arthur Fletcher? Por que eu não torceria pelo Capitão Nascimento? É por isso que, quando nos deparamos com sátiras, há uma dificuldade, primeiro, em reconhecer que aquilo se trata de uma crítica, e segundo, em perceber que aquelas ações realizadas pelos protagonistas não são aceitáveis ou morais, e que, na verdade, a obra não faz nenhuma defesa a elas. Por esse tipo de obra ter tantas particularidades que se distanciam de formatos mais comuns, é complicado até para o próprio autor incorporar todos os elementos necessários para que a sátira seja efetiva e você não saia do cinema cantando Tropa de Elite do Tijuana. E eu sei que vai ter gente dizendo que a gente está vivendo em tempos tão loucos que é impossível fazer uma sátira que realmente atinja o objetivo. Mesmo que você faça um texto como Uma Proposta Modesta do Jonathan Swift, falando que o canibalismo é a melhor solução para o problema da fome. Mas isso é absurdo, afinal ninguém defenderia uma coisa tão maluca quanto essa. Não tem que ter limite nenhum. Inclusive, se você quiser,
Já Me foi dê um óleo no monarca seu. já. O fato é que fazer uma boa sátira hoje em dia não é impossível, muito pelo contrário, existem vários bons exemplos de sátiras. Afinal, ninguém que assiste o Show de Truman sai do filme achando que o produtor do reality show é justificado em suas ações. Nem quem assiste Boondocks imagina que as coisas que o tio Ruckus fala são minimamente aceitáveis. E ninguém assiste Doctor Strangelove achando que o apocalipse nuclear resolve alguma coisa. Mas quem assiste The Boys ou Clube da Luta, ou mesmo quem lê o Watchmen, ainda consegue glorificar em algum nível personagens escabrosos como o Rorschach, o Tyler ou o Capitão Pátria. Então, qual a diferença nessas obras? O que faz exatamente uma boa sátira? A resposta é simples, a conclusão. É por isso que Don Quixote deixa nítido, enquanto o Watchmen abre para interpretações ambíguas a ponto de o Alan Moore reclamar até hoje que ninguém entendeu a obra dele. Enquanto Cervantes queria criticar os ideais da cavalaria medieval e termina a história com um Dom Quixote humilhado, doente e desiludido, negando tudo que ele antes acreditava, em Watchmen, o quadrinho se encerra com o Rorschach sendo salvo da terapia, o plano do Ozymandias se cumprindo, o Dr. Manhattan indo criar vida em outro lugar do universo, e os demais heróis seguindo suas vidas. E eu sei que o Alan Moore deixou esse final para criar um desconforto, mas a consequência prática disso é no mínimo questionável. E como a sátira acontece em Tropa de Elite? Bom, para começo de conversa, o filme é narrado pelo Capitão Nascimento e isso já coloca a gente o tempo todo sob a perspectiva desse personagem e nos leva a acreditar que tudo que ele fala é necessariamente verdade. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. O drama desse personagem se dá pelo conflito que ele tem em fazer parte do batalhão, ao mesmo tempo em que ele quer sair desse trabalho para poder cuidar da própria família. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. Para isso, ele vai buscar um substituto e nisso ele encontra o Matias e o Neto. Várias coisas acontecem, o Neto acaba morrendo, então o capitão começa a focar os seus esforços em manipular o ódio do Matias para transformá-lo no substituto perfeito. E o filme acaba exatamente com a total entrega do Matias a se tornar o próximo capitão do BOPE, deixando o Nascimento livre para voltar a cuidar da família. Mas não é exatamente assim, é? O filme esconde o verdadeiro Capitão Nascimento entre tiroteios e frases de efeito, porque o personagem do Wagner Moura não é o cara de farda preta que chega no morro gritando que não vai subir ninguém. Ele é um cara quebrado, com crises de ansiedade constantes, problemas psiquiátricos e que queria ficar em casa para cuidar do seu bebê. Bem, mais ou menos. O Nascimento sabe que existe um problema intrínseco no trabalho dele e na lógica que ele implementa e defende. O que eu tava fazendo não era certo. Eu não podia esculachar os moradores para encontrar um bandido. E ele também percebe que esse trabalho afeta o seu psicológico de uma forma nociva. A mãe do fogueteiro me fez sentir remorso. E para um oficial do BOPE, esse é um sentimento muito perigoso. Embora esse reconhecimento dos problemas nunca transpareça com clareza para o espectador, porque ele está sempre escondido entre duas falas de que bandido bom é bandido morto e que alguém precisa subir o morro atirando. E eu não digo isso para transformar o Nascimento em vítima, mas para deixar claro que ele está muito mais para um cara em frangalho sem condição nenhuma de cuidar de segurança pública do que para um herói de ação estoico e que aguenta qualquer parada. Então, como consertar isso? Como deixar nítido para o espectador que, na verdade, o Nascimento e o Matias erraram ao se render a essa lógica de violência? Bom, eu pensei em uma solução bem simples e que seria fácil de executar. Entre as cenas dos policiais procurando o baiano, vemos uma breve cena do Nascimento descobrindo que a esposa saiu de casa. Essa cena é imediatamente seguida por outra, super intensa do Matias gritando com os colegas de faculdade que estão em uma passeata pela paz. Isso faz com que a gente perca o peso da cena anterior. E faz menos sentido ainda quando poucos minutos depois o Nascimento diz: O que eu precisava era voltar para minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Só que ele não tem mais família para voltar. Eu entendo que a fala representa uma esperança de ter de volta a esposa e o filho, mas eu também entendo que essa é uma esperança vazia quando o próprio Nascimento já decidiu que o trabalho dele é e sempre vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Essa cena precisava ser o encerramento do filme. Logo após o Nascimento dizer que precisava voltar para a família, logo após ele pegar o baiano,
Logo após ele conseguir convencer o Matias a dar o tiro na cara do bandido, entraria a cena dele chegando em casa e vendo que não tem mais ninguém lá. Agora, ele iria confrontar as consequências da escolha dele. E só para completar, agora seria o momento perfeito de fazer as crises de ansiedade dele voltarem. Mostrar ele correndo para o banheiro procurando os remédios e não encontrando nada, porque ele mesmo jogou os remédios fora. Esse era o momento de mostrar que o Capitão Nascimento, apesar de todas as vitórias subindo o morro, era uma figura derrotada por si mesmo, tal qual Walter White, renegado pela própria família que ele usava como desculpa para cometer suas atrocidades, ou como Don Quixote morre renegando os ideais de cavalaria. Essa é a cena em que o Capitão Nascimento iria notar que ele é só mais um peão manipulado pelo sistema. Assim como ele manipulou o Matias, ele foi mastigado, cuspido e usado como uma arma para oprimir as pessoas e manter esse sistema funcionando. Ou, como o próprio Nascimento diria, O sistema é foda. E se você gostou dessa análise, me diz nos comentários se você acha que o Brasil tem chances no Oscar desse ano, que nós já vamos ser quase amigos.